Agora foi? Tá, beleza. Então, se por acaso travar, me deem um toque aí, eu vejo se eu troco a internet. Vamos lá, para a nossa segunda parte. Eu resolvi separar. Eu achei que eu já ia finalizar, mas não dá, porque é muita coisa, é muita informação. Então, hoje eu vou tentar falar mais 4 tribos. Aí, na sexta que vem, eu tento falar mais 4 tribos. E aí, talvez eu encerre daqui 2 sextas-feiras. Ou então eu vou ter que fazer 3 sextas-feiras. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Zebulon, Issacar, Dan e Gad. São 4 tribos que têm informações muito relevantes, principalmente a tribo de Dan. Então, na tribo de Dan, prestem bastante atenção, porque tem revelações do Apocalipse, que todo mundo gosta, né? Por ser o livro da revelação, o fim do mundo, aquelas coisas todas. Mas a gente vai começar falando de Zebulon e de Issacar. Então, se você tiver com a Bíblia aí, no versículo 18, a gente vai ver Moisés, né, apresentando a bênção para as 2 tribos juntas. E lá em Gênesis 49, você vai ver Jacó abençoando primeiro Zebulon e depois Issacar. Boa noite, Lala. Então vamos lá. Vamos ler primeiro a bênção de Jacó. A bênção. Primeira bênção. A gente vai ler. Eu acho melhor a gente ler hoje primeiro as bênçãos de Jacó e de Moisés, nesse grupo aqui. E aí depois eu explico, porque senão vai fazer aquela confusão que eu fiz da semana passada, não vai dar certo. Então, em Gênesis 49, o Jacó, ele abençoa Zebulon dessa seguinte forma: Zebulon habitará no porto do mar. Ele será um refúgio de navios, sua fronteira será Sidom. E para Issacar ele fala, no versículo 14: Issacar é um burro forte, deitado entre os alforjes, ele vive um lugar de descanso que era bom, a terra que era agradável. Ele inclina o ombro para o fardo e se torna um servo fazendo trabalhos forçados. Aí em Deuteronômio 33, versículo 18, fala o seguinte: De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas e Issacar em suas tendas. Eles chamarão o povo ao monte ou à montanha. Ali eles oferecerão ofertas legítimas, porque eles sugarão da abundância dos mares e de tesouros escondidos na areia. Bom, Zebulon, ele é o filho de Lia. Aliás, Zebulon e Issacar, eles são irmãos, eles são filhos de Lia. E Zebulon deriva de Zevu, que significa local de moradia. E Issacar vem de Sahar, que significa recompensa. A tribo de Zebulon, ela foi uma tribo usada para guerrear ali, né? Todas as tribos foram, mas Zebulon, ele era um povo mais destemido, assim, um povo, né? Jacó abençoou Zebulon para usar, né, do mar. Mas quando a gente lê, a gente acha, né, quando fala assim, ele será um refúgio de navios, sua fronteira será Sidom. Sidom era uma região na costa, mas Zebulon, a tribo de Zebulon, ela não ocupa nenhuma região da costa, ela possui algumas posições estratégicas ali no porto, porque eles eram comerciantes, eles faziam muitas navegações marítimas para pesca e eles também encontravam tesouros nessas navegações que eles faziam. Mas eles não têm nenhuma parte da tribo, né, da porção da terra que foi dada perto do mar. Isso é interessante, né? Porém, existe uma relação entre
entre Zebulon e entre Issacar de apoio mútuo. E Zebulon combinou com Issacar de investir nos estudos de Issacar, da tribo de Issacar. E aí eu vou ler para vocês uns comentários do Midrashim, para vocês entenderem o que eu estou falando e vocês conseguirem entender melhor o porquê da bênção de Moisés ter sido dada, né, para os dois juntos, e essas bênçãos que tanto Issacar como Zebulon receberam de Jacó. Então, lá no Midrashim, em comentários de autoridades judaicas, examinaram a relação, o Midrashim e comentários de autoridades judaicas examinaram a relação entre as tribos de Zebulon e Issacar como uma unidade. Ai, gente, cadê meu óculos? Onde uma ganha vida e, por sua vez, apoia a outra que está aprendendo Torá. Há uma relação de parceiros de negócios e não parceiros espirituais. Negociavam dinheiro com Sidom e outras potências econômicas para as quais essas duas tribos eram dois elos em uma cadeia de suprimentos econômica orientada para a exportação enraizada em valores domésticos israelitas. Relação empresário-gestor. Zebulon era tomador de risco, o investidor, empresário, e Issacar, Ai, caramba! Cadê a luz para eu entender o que eu escrevi? O quê? O gestor financeiro e protetor de valores, o gerente. Os mercadores de Zebulon dividiam... Gente, por que eu escrevi tão pequenininho? Os mercadores de Zebulon dividiam seus ganhos com os estudiosos de Issacar. Em troca, Deus daria parte da recompensa do aprendizado da Torá de Issacar para Zebulon. Então, o que acontece aqui? Zebulon, enfiei minha cara aqui no negócio, né? Zebulon saía, né? Fez um acordo com a tribo de Issacar, então eles saíam para comercializar, para fazer os negócios, para procurar os tesouros, para, inclusive, na verdade, da areia eles tiravam tesouros também, porque eles construíam um vidro finíssimo lá, transparente, que eles comercializavam das areias da praia. Eles também pescavam na costa atum. Qual o nome deste comentário mesmo? É o Midrashim e comentários de autoridades, porque assim, no judaísmo, eles têm o Midrashim, que é o Talmud, tem outros livros que eles usam para fazer comentários da Torá e explicar as instruções que Deus deu ou alguma história. Então ele é um complemento e é onde estão as leis orais, que elas são passadas desde a época lá do deserto de Moisés, de geração em geração eles passavam essas leis morais. Os fariseus que escreveram esses textos, essas literaturas judaicas. Aí aqui eu fiz só um resumão assim, que eu peguei de um artigo de um rabino, mas chama Midrash, ou Midrashim, que é o plural, tá? E aí, então, Zebulon ia pescar atum, ia pescar um bichinho lá que, quando eu fiz um estudo dos altares, quem acompanhou sabe, que tá lá nos áudios do Telegram, que eu falo do templo, da história sacerdotal e das cores, né, que eram usadas, eu cito esse animalzinho marinho aqui. Ele era da onde extraía, eu não sei se eu vou conseguir ler, não sei se é xilazon ou chitazon, tá? Mas é tipo um caramujo que eles pescavam e eles extraíam uma tinta azul que tingiam os tecidos. E era muito comum naquela época no Oriente Médio o comércio desse bichinho para tingimento de tecido, para dar tinta azul. Inclusive o tzitzit, né, tem um filamento deles que eles pintam com essa tintura. Então, essa tintura eles comercializavam para dentro de Israel e também para as nações, né, que estavam em torno. E a areia, face, vidro, e também eles tiravam os tesouros de navios naufragados. E
que o Zebulon fazia então? Enquanto eles estavam trabalhando, eles investiam no estudo de Issacar. Então eles trabalhavam por ambas as tribos, enquanto que Issacar ficava estudando e era financiado. Toda a provisão vinha, né, de Zebulon. E deixa eu ver aqui, o que eu anotei aqui sobre a terra de Zebulon. A fronteira aqui que diz, né, de Sidom, era uma terra dos cananeus, que eram filhos de Cã, tá lá em Gênesis 10, né? Era uma terra que se tornou uma potência econômica na época em que Israel ocupou o território, e eles faziam comércio com Sidom, que estava ali no entorno da costa. Lá em 1 Crônicas, eu vou falar das duas tribos meio juntas, e aí se por acaso eu estiver embananando as ideias e vocês não conseguirem acompanhar, por favor, tirem dúvidas, tá? 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32, você vai ler lá um relato falando sobre o conhecimento de Issacar, né? E daqui a gente tem uma prova na Bíblia desses estudos e da consequência desses estudos. Então lá, eu só copiei um trechinho do versículo, depois vocês podem ler o versículo todo, mas diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. Então, o porquê isso, né? Porque Issacar tinha conhecimento dos tempos, de quando as solenidades deviam ser realizadas no templo. Então eles preparavam, né, as tribos, eles mapeavam o calendário, eles estudavam, né, eles aplicavam o conhecimento deles para as coisas da Torá. Tanto que a gente vê aqui que para Zebulon eles davam conselhos, né, aplicando os valores israelitas. Então, eles ensinavam como Zebulon deveria aplicar a Torá quando estivesse comercializando com os povos estrangeiros. E Moisés, ele fala o seguinte para Zebulon: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e Issacar em suas tendas. Então, ele coloca a relação dos dois aqui, né? Issacar tá ficando para estudar nas suas tendas, enquanto Zebulon tá indo para explorar o mar. Só que essa bênção tá trazendo sobre eles uma proteção, na verdade, porque se eles estão em alegria, é sinal que não há perseguição. Então Moisés estava ali declarando para que as jornadas, né, fossem sem perigo e de sucesso, e eles poderiam se alegrar com a sociedade, com Issacar, porque isso traria para eles recompensa no mundo vindouro, né? Porque lembre-se que nesse tempo as obras de lei para eles eram importantes para que eles permanecessem, né, diante da presença de Deus. Hoje em dia a gente sabe que é a fé que salva e que nos leva ao mundo vindouro. Mas naquela época ainda não existia um Messias, eles estavam esperando o Messias vir, eles estavam preparando o terreno, né? Estavam ainda conquistando a terra. Então Deus já estava, a partir dos profetas dele, tanto Jacó como Moisés, trazendo visões, trazendo palavras a respeito das tribos. E aqui então a gente vê, né, Moisés abençoando e protegendo Zebulon. Depois a gente vê o seguinte: eles chamarão o povo ao monte, ali eles oferecerão ofertas legítimas, porque eles sugarão da abundância dos mares e dos tesouros escondidos na areia. Aí essa abundância, né, nos mares e os tesouros escondidos na areia, eu já trouxe para vocês, né, que é o peixe, aquela espécie que traz a pigmentação azul. Da areia eles faziam o tal do vidro e também tiravam, né, dos navios naufragados os tesouros. E a bênção de Zebulon e Issacar, ela é junta porque eles têm essa parceria, e ela abrange todas as bênçãos possíveis para Issacar quando ele se refere às tendas. Por quê?
era para Issacar se alegrar ao estudar a palavra de Deus, a Torá, se dedicar, né? Porque eles estavam abrindo mão de um trabalho comum, abrindo mão de, vamos colocar no tempo de hoje, de uma, né, faculdade de especialização para fazer o sonho da vida deles. Eles se dedicavam ao estudo da Torá e ensinavam as outras pessoas para elas poderem aplicar na vida delas, né, aquilo que eles aprendiam. E o conhecimento deles não ficava somente natural, mas eles pegavam a astronomia, né, a lua, o tempo das luas, a fase da lua, para saber que horas que tinha que plantar tal coisa. Eles ajudavam o povo a se organizar no tempo, para poder cumprir com todas as mitzvot. E tinham as solenidades, tinham datas certas para se cumprir as solenidades diante do Senhor. Então, eles ajudavam nesse sentido o povo. Cadê? Aí, então, era meio que Moisés estava falando para eles: alegrem-se ao estudar a Torá, pois não há felicidade maior do que o estudo da Torá, como está escrito no Salmo 19, versículo 9. Os estatutos de Deus são eretos ou retos, fazem o coração se alegrar. Vocês se alegrarão na tenda celestial, no alto, onde a sua felicidade será completa. Então, Moisés, quando fala sobre as tendas, ele está trazendo uma bênção que é material, né? Para eles se alegrarem aqui na terra de estudar a palavra de Deus, porque isso era alegria para o coração, mas também estava falando de algo espiritual. A dedicação de vocês ao estudo e a bênção que vocês compartilham com as pessoas, com os seus irmãos, ela vai fazer com que vocês habitem na tenda do Senhor. E a gente sabe que tenda, né, significa o tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém, que vai descer ataviada como noiva. Então Deus estava falando através de Moisés que a dedicação de Issacar ia mantê-los dentro da promessa de Deus. Quando os Zebulomitas, será que é assim que fala, né? Porque eu não sei. Quando a galera da tribo de Zebulon, ela saía para negociar, não era só os judeus que eram abençoados, né? Porque eles tinham contato com outras nações. E isso atraía esse povo para querer conhecer a terra de Israel. E aí, quando eles iam para a terra de Israel, eles conheciam o Deus de Israel, né? Eles iam visitar o templo e aí eles percebiam a presença de Deus ali e muitos se convertiam para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que a gente tem várias leis, né, que o Senhor fala para não rejeitar o estrangeiro, para receber bem o estrangeiro na sua terra como peregrino, e aqueles que quisessem se converter ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e se circuncidar, eles eram bem recebidos. O que eles tinham é que abandonar por completo as suas práticas, né? Eles iam se tornar judeus a partir do momento que eles se circuncidassem. Então, essas idas ao mar de Zebulon, esses comércios, esses negócios que eles faziam, davam muitas riquezas para eles, mas também atraía os povos para conhecer o Deus. Não se esqueça o que Deus chamou Israel para ser dele: sacerdotes. E Israel é o sacerdócio santo para as nações, né? E Jesus é o maior sacerdote de todos, porque você não conhece, né, muitos nomes de rabinos que passaram pela terra, mas você conhece esse, que é o grande profeta e que é o Messias, né? E aí se cumpre a palavra de Deus, de que ele ensinaria às nações toda a palavra de Deus. E Issacar, enquanto ficava na terra, Deus abençoava o fruto da terra de Issacar. Então eram frutos gordos, eram frutos grandes, e quando eles, né, Zebulon saía com esses frutos, Issacar não ficava trabalhando na terra, Deus abençoava eles e o fruto dava por si só. E aí Zebulon levava para o comércio essas produções, e o povo estranhava e falava: nossa, mas esse fruto é tão grande, é tão saboroso. E aí descobriam que era por causa de Issacar, uma tribo que estudava a Torá e tal, e eles iam conhecer a terra de Israel por causa dos frutos que eles viam. E aí descobriam também o Deus de Israel, e era uma forma de
serem atraídos e se convertiam também ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Outra coisita, vamos ver. Issacar, ele era irmão mais novo, era mais velho, na verdade, que Zebulon. Mas Zebulon se dedicava à parceria com Issacar. Ele não era porque o irmão era mais velho que ele deixava de abençoar o irmão. E aí, quando Jacó, ele traz a bênção sobre Issacar, ele fala o seguinte: Issacar é um burro forte. Deitado entre os alforjes, ele viu um lugar de descanso que era bom, a terra que era agradável. Por que Jacó compara Issacar com um burro? Porque o burro, ele se deita nas fronteiras e quando, né, geralmente o burro é o que leva a carga do seu dono, né, para fazer as trocas o comércio, para viajar. E o burro, ele deita e ele descansa em qualquer lugar, qualquer fronteira ali, ele deitava e ficava lá numa boa. E Issacar é preparado para sacrificar a sua comodidade da vida, né, o seu conforto para estudar a Torá. Então eles se dedicavam, como o burro deita em qualquer lugar e está ali se dedicando ao seu senhor, né, ao seu dono, Issacar se dedica ao Senhor, abrindo mão de qualquer comodidade da vida e estudando a palavra e ensinando os outros. O caráter do burro é diferente dos outros animais, porque quando ele recebe uma carga pesada, ele não fica reclamando, né? Ele não se vira contra o seu dono. Ele é paciente e suporta a carga nas costas. E Issacar aceita de boa vontade o jugo da Torá, para honrar o seu dono e para glorificá-lo. Então, Issacar se submetia à palavra de Deus, estudava e entendia que isso glorificava o nome de Deus, né? Para eles não era demasiadamente pesado nenhuma instrução, porque para eles foi dado conhecimento e eles se alegravam em estudar aquilo, como a gente viu lá, que está descrito no Salmo 19, 9. Os estatutos de Deus são retos e fazem o coração se alegrar. E Zebulon, né, fazia fronteira com Sidom, que era uma terra fenícia, e acho que eu falei, né, que ela era o maior poder marítimo da época. E Zebulon acampava ao oriente junto com Judá e Issacar. As tribos, elas se dividiam em grupos, né, de 3, e cada uma ficava em um ponto. Então, Judá com Issacar e Zebulon ficavam na parte leste, mais outras 3 tribos ficavam na oeste, mais 3 no norte, mais 3 no sul, e no meio estava o tabernáculo de Deus. As tribos estavam circundando a glória de Deus, a presença de Deus, porque não se esqueçam que dessa forma todas as tribos estavam vendo a nuvem de glória descer no tabernáculo quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus. Então eles saíam das tendas, né, do arraial, todos eles localizados nos seus grupos, e ficavam glorificando o nome do Senhor enquanto Moisés falava com Deus dentro da tenda. Imagina a experiência que esse povo tinha, né? E a organização desse povo, né? Eu falei na semana passada, eu vou repetir. Deus, ele estabeleceu uma ordem, né? Ele era o rei de Israel. E como rei de Israel, ele pedia o censo do povo, né? O censo do seu exército. Embora ele não precisasse de um exército para golpear, mas ele fazia do povo o seu povo mesmo. Então ele fazia o censo ali do exército, e aí a gente vê que Zebulon, lá em Números, né, quando conta o censo, eles tinham 57.400 homens, só Zebulon, né? Não se esqueçam que são 3 tribos ali juntas. Eles tinham 57.400 homens preparados para a guerra, homens acima de 20 anos e abaixo, se não me engano, não vou falar porque senão eu vou chutar o número errado. Mas eram homens aptos à guerra, o exército de Zebulon. E aí, quando teve o segundo censo, né, depois que houve aquele pecado lá que o povo se corrompeu, refizeram o censo e tinham 60.500 homens aptos para a guerra em Zebulon.
E Issacar eu não cheguei a anotar, mas era mais ou menos 50 e poucos também. É gente pra caramba, né? Assim, pra vocês terem uma ideia de que o povo, ele era um povo populoso, né? Eram milhares e milhares e milhares de pessoas. Tem pessoas que estimam que tinham mais de 4 milhões de pessoas, 5 milhões, se não me engano, de judeus ali, de pessoas e de estrangeiros que foram junto com os judeus fazer parte do povo para chegar na Terra Prometida. É, e esse povo todo experimentava a glória de Deus ali, presenciava, né, a manifestação da glória de Deus, via o rosto de Moisés brilhar. Então é meio estranho para a gente, né, pensar que esse povo se corrompeu tanto no deserto, tendo um rei ali governando eles e orientando as coisas e tantas palavras sobre o povo, né? Tudo bem que esses livros foram escritos depois, né? Os hebreus saíram do Egito sem nenhum conhecimento, apenas sabiam que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó tinha levado, era o Deus, né, dos pais deles, que eles eram descendentes de Abraão, que eles estavam ali e eles clamavam pelo socorro desse Deus, né, enquanto eles estavam escravos há 400 anos. Eles sabiam da história deles, da origem deles, mas eles não tinham relacionamento. Quando eles foram para o deserto, que Deus entregou, né, o decreto no fogo, que é a Torá, a palavra de Deus, que ela foi apresentada em meio ao fogo, é que eles começaram a se estruturar e aprender a caminhar com o Senhor. Então, todas essas manifestações que Deus se apresentava, era para trazer sobre eles confiança de seguir Moisés e para mostrar que ele realmente era o Deus do mundo, né? Era o Deus de Israel e era o Criador dos céus e da terra. Então, as promessas, as bênçãos que Moisés traz, você pode reparar que elas estão em concordância com o que Jacó já tinha dado, né, já tinha falado, porque na verdade Deus é que traz essas bênçãos, essas visões que Jacó e Moisés tiveram a respeito das tribos, a respeito primeiro dos 12 filhos, né, depois Moisés passando para as tribos. Eram coisas que Deus trazia, não eram coisas assim, eu vou abençoar vocês porque eu gosto mais dessa tribo do que aquela, então eu resolvi que eu vou abençoar mais essa e essa não. Não, na verdade eles eram orientados pelo Senhor e eles declaravam aquilo que Deus estava estabelecendo que iria depois se cumprir. E a gente vê isso tudo se cumprindo, né? Deixa eu ver, eu anotei Josué 19 aqui. Deixa eu só ver, acho que é para mostrar a região onde eles estavam. Eu queria muito conseguir, né, se eu tivesse iPhone eu ia conseguir fazer isso, mas eu não gosto de iPhone, então não tenho esse recurso, mas eu queria estar aqui mostrando o mapa para vocês com as tribos distribuídas, né, para vocês conseguirem visualizar as coisas, né, que eu vou falando aqui. Mas tudo bem, devia ter impresso, né? Quem sabe na próxima eu consigo imprimir? Aí eu trago para vocês um papel que vai ser meio rústico, mas pelo menos eu mostro para vocês. Em Josué 19, você vai ter do versículo 10 até o versículo 23 a localização das duas tribos, né? De Zebulon e Issacar. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque como eu não tô com mapa, eu vou ficar falando nomes aqui de cidades esquisitas, tipo Anacarate, Rabite, Quisião, vocês não vão entender nada, né? Nem eu, porque eu não sei onde é que as localizações. Precisa de um mapa para a gente enxergar. Então depois vocês façam esse estudo olhando no mapa, né? Abre no YouTube quando eu tiver no computador, quando eu já tiver salvo. E aí abre uma aba e vai vendo, né? Enquanto eu vou falando, vai vendo no mapinha a distribuição das tribos, tá bom? Bom, Issacar e Zebulon, então, é isso. E aí agora a gente vai falar sobre a tribo de Dan, que é uma tribo importantíssima, que fala sobre o fim dos tempos. Gente, minha internet tá boa pra vocês? Que eu tô vendo que tem uma galera que não tá conseguindo ficar, não sei se é a minha internet. A minha internet tá travando ou a minha internet tá boa pra vocês? Me digam aqui, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá travando as explicações? Ou tá dando pra acompanhar?
Alguém me fala aqui, por favor. Tá boa? Tá. E a galera que tava antes, que a Elissa acabou de entrar. Boa noite, Claudinha. É... Elô... Dan, tá boa? Ah, beleza. Então tá bom. Se por acaso travar, aí vocês pedem pra mim, eu repito, tá? Então vamos para Dan. Dan, que significa julgar, ele é filho de Bila com Jacó, a serva, né, de Raquel. Quando lá a Lia estava tendo um monte de filho, Raquel ficou enciumada porque ela não conseguia dar filhos para o seu marido, até brigou com Jacó. Jacó falou: por acaso eu sou Deus para abrir o teu ventre e te dar alguma, né, fazer você ser mãe. E aí Raquel, então, pega a sua serva e dá para o seu marido se deitar com ela. Gente, eu não consigo, não entra na minha cabeça essas coisas, mas na época isso era meio comum, né? Elas usarem as servas de barriga de aluguel. Mas, enfim, ali em Gênesis 30, dos versículos 5 e 7, fala sobre o nascimento de Dan e fala sobre como Raquel exclama, né? Quando Bilá tem o menino. Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Dan significa julgar, certo? E esse nome não é à toa, não é só porque Deus julgou Raquel. Então prestem atenção nas informações que vocês vão ver como tem ligação com os descendentes dessa tribo. A bênção de Jacó para Dan foi, está nos versículos 16 a 18 de Gênesis 49. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma víbora no caminho que morde os calcanhares do cavalo para que o seu cavaleiro caia para trás. Eu esperarei por sua salvação. Aqui, essa palavra salvação é exatamente Yeshua, ou Yoshua, né? Depende da transliteração, mas é o nome de Jesus no hebraico. Yeshua HaMashiach significa Jesus Cristo, né? O nome original. E Jacó teve uma visão, né? Sobre não só a característica do seu filho, como ele ia se portar, mas o que viria da sua descendência. E a gente já vai entrar nesse âmbito aqui. Mas antes eu quero falar para vocês sobre a bênção de Moisés, que daí está no capítulo 33 de Deuteronômio, no versículo 22. De Dan ele disse: Dan é um filhote de leão que salta de Bazã. Dan é forte como um leão jovem. A porção de terra próxima do Rio Jordão era tinha esse nome, Bazã. Então ele está se referindo, né, a Dan saltar ali a região de Bazã. E a bênção de Moisés sugere que a porção de Dan seria de duas partes, porque o Rio Jordão ele corta, né, a região ali. E em Josué 19, versículo 47, diz que saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e cadê? Deixa eu ler em Josué 19, porque minha letra é pequenininha, não dá, precisava pegar meu óculos. Peraí, vou ler direito aqui para vocês. Josué 19, versículo 47, se você quiser acompanhar aí. Diz assim: saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esse território ele foi ocupado na era de Juízes, tá? Aí, se você quiser depois ler em Juízes 18, nos versículos 27 e 29, 18, é isso? Calma aí. Não,
18, do versículo 1 até o versículo... leia o capítulo todo, né? Que daí vocês conhecem a história de como eles conquistaram lá. E aí vocês vão ver que eles não se comportaram tão bem. Apesar deles conquistarem a terra, eles já estavam se corrompendo, né? Construíram um altar lá e fizeram uma estátua de escultura em mica. Depois vocês leem lá direitinho, mas não foi uma tribo que ficou totalmente íntegra, né? Deixa eu ver. O que eu posso falar para vocês antes, né? Para vocês entenderem aqui as profecias. Então, Moisés, ele traz, na verdade, a profecia a respeito da divisão, né? Da repartição da porção de Dan em duas partes. E aí, vamos primeiro ler. Deixa eu ver aqui o que eu vou trazer para vocês primeiro, peraí. Bom, Jacó, ele chama, né, primeiro ele fala que Dan julgará o seu povo. De Dan, nós temos um dos juízes, que é Sansão. E Sansão julgou o povo de Israel, né, foi, se não me engano, o penúltimo juiz foi o último antes de Samuel, se não me engano. No livro de Juízes é a última história a respeito dos juízes, né? Mas Samuel, ele é o último juiz mesmo. Aí depois entra Saul ungido, aí Saul falha lá, né? É rebelde, age em desobediência, e Davi é ungido rei, e aí Deus unge Davi para que a sua dinastia seja eterna, perpétua, né? E se cumpre em Jesus isso. Mas de Dan sai Sansão. E Sansão, ele é comparado a uma cobra, porque se você se lembrar da história de Sansão, você vai lembrar que ele agia meio que de forma astuta para pegar os filisteus, né? O Sansão é comparado a uma cobra. Jacó preveu a força e o poder do juiz Sansão e que ele ficaria de tocaia e saltaria subitamente os filisteus, mataria até os que estivessem a cavalos. E Jacó também visualizou a queda e a morte de Sansão, por isso ele exclamou. Eu vou tentar falar a exclamação em hebraico, hein? Lieshua terha kivit. Deus, ainda teremos que esperar pelo Redentor final para trazer-nos a salvação definitiva. Em outras palavras, teremos que esperar o Messias, ou esperarei por sua salvação. Só que a gente sabe que as profecias de Deus, elas não são, né, estáticas, elas não são para um tempo específico. Existem profecias que elas falam de um tempo e depois de um outro tempo. E aqui, quando Dan é comparado com uma cobra, a cobra por causa dos métodos de luta, né? Judá foi comparado a um leão, lembra? A gente viu isso na semana passada. E a Dan está sendo comparada a uma cobra, porque ela ataca na retaguarda, ela ataca de repente. O leão não teme nada, ele luta e ataca abertamente. E Judá, ele ia no front, né? E Judá estava sempre... Era a primeira ali, o primeiro estandarte que saía do arraial, e ele estava à frente da tribo de Issacar e de Zebulon. E ele protegia, né, o front da galera. Mas Dan ataca de repente de forma furtiva como a cobra. Ele fica na retaguarda, espreita e ataca o inimigo de surpresa, fazendo movimentos falsos e inesperados. E Sansão agia dessa forma. Só que, quando a gente vê aqui Dan será uma serpente no caminho, uma víbora no caminho que morde os calcanhares do cavalo para que o seu cavaleiro caia para trás. Ele não está se referindo somente a Sansão, mas ele está se referindo ao anticristo que vai vir da tribo de Dan. Nos últimos dias, o anticristo procederá de Dan, tentando picar Jesus. Vamos ler Gênesis 3 para vocês entenderem, né?
essa profecia. Em Gênesis 3, no versículo 15, logo após a queda de Adão e Eva, Deus ele traz, né, palavras sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. E para a serpente, lá no versículo 15, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Jesus ele vai aparecer montado num cavalo branco. Agora a gente vai lá para Apocalipse para ler no capítulo 19 o seguinte, no versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Já identificaram quem é, né? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós lemos sobre Judá reinar com um cetro, né? E aqui está então Jesus reinando com um cetro de ferro, e ele num cavalo branco. Quando Jacó tem essa visão, ele clama pelo livramento do Eterno durante a tribulação de Jacó, quando os judeus vão provar da odiosidade do anticristo procedente de Dan, conforme visto no próprio verso seguinte. Para que o seu cavaleiro caia para trás, eu esperarei por sua salvação, por seu Yeshua. A igreja primitiva era chamada de seguidores do caminho também, quando fala aqui uma víbora no caminho, né? Estão se referindo também às perseguições da igreja primitiva. Tô indo mudar meu nome. Mas calma, você não é descendente da tribo de Dan, você não é o anticristo, fica tranquilo. Você já é filho de Deus, já tá lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas, por que a gente precisa entender isso? Porque, como eu sempre digo, quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente tem que entender que Deus está revelando aquilo que Ele vai fazer, que Ele está fazendo e que vai se cumprir. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. Aí tem muita gente que olha as calamidades, a chuva, a enchente, o terremoto e fala: nossa, olha os sinais na terra. Olhe para Israel, não para os céus, nem para as calamidades, nem para as chuvas, nem para a fome, nem para a pobreza. Por quê? Essas coisas precisam cumprir para que venha Jesus. Aqui está muito claro que de Dan virá o anti-Messias, o anticristo. Esse, né, agora pegando um pouco, né, dos estudos de escatologia e tal, o símbolo que vocês veem lá, o 666, na verdade é um símbolo, né, são letras que é o X, eu não sei se eu vou falar direito, X sigma, gente, não anotei aqui. E eu não tô com a minha Bíblia aqui. Vocês esperam 2 minutos, eu vou pegar minha Bíblia. Pera aí. Porque isso é legal de mostrar aqui pra vocês. Só 1 minuto, gente. Aguenta 5 segundos, vão beber uma água, faz alguma coisa, já volto. Voltei. Ai. Bem delicadamente. Peraí. Deixa eu achar aqui.
Peraí. Achei. Aquelas letras, né, que compõem o número 666 se chamam Xi Sigma. Deixa eu escrever aqui para vocês acompanharem. Depois vocês podem anotar e procurar, né, na internet. CHI, XI, Sigma. São letras judias, olha eu. São letras no grego, na verdade, né? Porque a carta de João ela é escrita no grego. Quando vocês têm lá em Apocalipse 13, 18, quer ver? Cadê? Deixa eu abrir aqui só para ler direitinho. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é... Aí, João, ele escreveu isso daqui, ó, essas 3 letras que eu pus aí para vocês. Xi, Sigma. A marca que no grego, em Apocalipse, é um dos versos mais mal traduzidos das Escrituras, que utilizou 3 números, 666, que João escreveu em Apocalipse. Muitos manuscritos traduziram este verso no grego como 614, 645, 665 e, por último, se tornou o 666, como todos conhecem. Mas, na realidade, esse era código de uma das maiores revelações sobre a besta dos tempos do fim, que utiliza uma frase em árabe na mão e na testa de seus adeptos chamada de Bismillah, que significa em nome de Alá. O tradutor, na realidade, colocou um código para decifrar e não um número para calcular, que significa o nome da divindade muçulmana Alá, que se levantaria a partir do ano 600 depois de Cristo com seu falso profeta Maomé. A última besta surgiria na terra e agiria nos últimos tempos com toda a sua força. Veja as imagens abaixo, esta frase no grego que representa o nome de Alá em árabe, onde o tradutor codificou e ainda afirmou que somente os que tinham sabedoria poderiam calcular ou decodificar as multidões de um homem. Eu vou mostrar para vocês, vejam se vocês conseguem ver. Dá para ver aí? Ó, essa aqui é o símbolo no manuscrito, Xi e Sigma. E essa aqui é o nome, né, do Alá no símbolo dos árabes. Então, o que acontece? Esse anticristo, ele não pode ser só um árabe, né? Porque vocês sabem que os judeus e os árabes, embora eles convivam ali, eles têm uma grande disputa do templo, né? Lá onde está o Domo de Ouro e tudo mais. Porém, esse anticristo ele virá da tribo de Dan, porque ele precisa ser um judeu para os judeus poderem recebê-los. E aí a gente entra naquela profecia que Jesus falou em Marcos 13. Eu já até li com a Elo vai estar com a memória fresca, que a gente lê o seguinte, em Marcos 13, no versículo 14. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Se ele está situado onde ele não deve estar, é porque ele está no trono que seria o do Messias, ele é o anticristo. Esse abominável, ele vem da tribo de Dan, porque para os judeus aceitarem o Messias, ele precisa ser da tribo de Israel, ele precisa ser algum membro da tribo de Israel. E aí lá em Daniel 9, a gente tem a revelação um pouquinho mais detalhada disso aqui. Peraí, só para colocar as informações para vocês. Deixa eu achar o livro de Daniel só. Se vocês quiserem que eu repita alguma passagem ou que eu repita alguma coisa, é só falar, tá?
Daniel 9:27. Aqui, eu vou ler desde o... Bom, eu vou ler desde o 25, só para contextualizar a profecia de Daniel. Eu estou lendo Daniel 9, do versículo 25 a 27, tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, lembre-se, né, que no tempo de Daniel, o povo de Judá estava no cativeiro da Babilônia e já estava se cumprindo os 70 anos ali. Aí o Daniel entrou em oração, intercedendo, né? Porque ele calculou e percebeu que o tempo que Jeremias tinha profetizado já estava se cumprindo. Já tinha se cumprido até. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Desde a má tradução? Posso? Peraí, deixa eu só terminar essa leitura aqui de Daniel, aí eu repito para você, tá? Rapidinho, só vou ler aqui mais um capítulo, que é o 11:31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E aí no 12, no versículo 11... Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espera, chega até 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, a vinda do anticristo ela é anunciada, né, desde as profecias, os profetas, e... Jesus estava só confirmando, né? O anticristo vai vir, ele vai sentar no lugar onde ele não deve sentar. E o povo de Israel vai ser enganado, porque ele vai vir como um irmão deles. Então ele precisa ter sangue, né? Dos judeus, dos israelitas. E já está aqui anunciado desde a bênção de Jacó, lá em Gênesis 49, de que ele vai vir da descendência de Dan. E ele vai tentar ferir o calcanhar, né, dos cavalos, ele vai tentar matar, porém sem sucesso, porque o Messias ele vai trazer a salvação. Só que há uma relação com os árabes por causa dessa marca que João traz. E aí eu vou repetir aqui para o Dan que pediu. Peraí. Se você quiser, depois eu escrevo e te mando, tá? Eu mando para você no direct, se você quiser. Mas diz assim, Xi Sigma, a marca que no grego... você quer que eu espere você gravar? Tô soltando aqui. Ele tá aí ainda? Tá. Posso falar? Para você gravar? Vou esperar você responder. Eu já fui soltando aqui o verbo. Tá gravando? Ah, então beleza. A marca aqui no grego em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, é um dos versos mais mal traduzidos nas escrituras, que utilizou 3 números, 666, que João escreveu em Apocalipse. Muitos manuscritos traduziram este verso no grego como 614, 646, 665. E por último se tornou o 666, como todos conhecem. Mas, na realidade, esse era código de uma das maiores revelações sobre a besta dos tempos do fim, que utiliza uma frase em árabe na mão e na testa de seus adeptos chamada de Bismillah.
que significa em nome de Alá. O tradutor, na realidade, colocou um código para decifrar e não um número para calcular, que significa o nome da divindade muçulmana Alá, que se levantaria a partir do ano 600 depois de Cristo, com seu falso profeta Maomé. A última besta surgiria na terra e agiria nos últimos tempos com toda a sua força. Veja as imagens abaixo, esta frase no grego que representa o nome de Alá em árabe, onde o tradutor codificou e ainda afirmou que somente os que tinham sabedoria poderiam calcular ou decodificar as multidões de um homem. Veja abaixo, eu vou pôr aqui porque eu acho que você deve estar gravando a tela, né? Aí aqui tá, eu acho que tá, não sei se tá espelhando a coisa, mas aqui é o X sigma e aqui é o nome de Alá no árabe. Aqui seria no manuscrito, né, que imprimiram. Qual que é a interpretação disso tudo, né? O anticristo, ele vai estar ligado aos islamitas, porque é a única cultura que até hoje degola, decapita, né, pessoas que não... É a única que tem essa lei, né, dentro das suas leis lá, da sua cultura. E só que ele vai vir para enganar, né? Ele vai ser... Já é algo que está profetizado. Ele vai ter parte com a tribo de Israel, porque os judeus eles vão aceitar, achando que é o Messias, quando o Messias sentar o anticristo, perdão, sentar no trono, ele vai se revelar. Então ele vai vir com aquela parada, né, falando que veio trazer paz, vai trazer unidade, vai fingir que ele é o Messias, vai falar muito parecido, né? Só que ele vai se sentar. E na hora que ele se sentar, Jesus falou, né? A hora que ele se sentar, fujam da Judéia, né? Foge, porque o povo de Israel vai ser o primeiro a ser perseguido, né? E depois aqueles que creem em Jesus. Então, é uma profecia que está desde lá o início. Depois vocês podem pesquisar na internet sobre isso melhor. E em alguns artigos, você até vê o desenho, esse desenho tatuado no rosto desses homens que são mais extremistas do Islã. Eles têm uma tatuagem com esse símbolo na testa, geralmente aqui do lado direito. Aqui tá espelhando para vocês o esquerdo, mas é do lado direito. E na mão direita, assim, eles têm geralmente aqui, assim, ou aqui, escrito, tatuado. Então, as pessoas acham que a marca é um chip, né? Só que, na verdade, é uma marca mesmo, é um símbolo que vai ser feito. E vai ser algo que vai ser voluntário, né? As pessoas vão escolher fazer aquilo e quem se negar a fazer é que vai sofrer as consequências. Aí vamos para... Alguma dúvida a respeito dessa parte, gente? De Zebulon, Issacar, Dan? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou querem já avançar? Porque já passou 1 hora. Eu não sei nem se eu falo sobre Gad hoje ou se vocês preferem que eu fale sobre Gad na outra semana. Vocês que mandam. Que como tem muita informação, não sei se vocês querem que eu repita algo. Alguma informação? Vocês querem a mais? Por nada, imagina. Qualquer coisa, se você quiser, eu copio e te mando, tá? Me mando umas imagens assim que tem os símbolos para você estudar aí. Alguém quer tirar alguma dúvida? É medonho, mas né, aquilo que a gente estava falando hoje, Elô, na sua live. O Senhor, ele avisa tudo que vai acontecer para não pegar o povo dele de surpresa. Então, a gente já sabe como as coisas vão acontecer e Jesus já deu estratégia. Foge. Aqueles que estiverem próximos a eles, os judeus principalmente, não devem ficar na região onde ele vai estar governando, né? E nas nossas nações, né, que são as outras nações, o Senhor, ele vai preparar lugares de escape, né? Ele não vai deixar o povo dele, tipo, desamparado. Só que serão tempos difíceis que ele vai abreviar, porque senão nem a gente ia suportar.
Mas já está tudo avisado, né? O que a gente precisa é buscar a sabedoria para entender como agir, como fazer, o que fazer, como caminhar, como entender as coisas que estão acontecendo, para não ficar só no Jesus está voltando. Beleza, ele está voltando um dia, mas você está preparado? Você está preparada para o dia que ele vai voltar? Você sabe como você tem que agir, o que você tem que fazer? Né? Porque uma parte da grande tribulação, não da grande tribulação, mas o início da grande tribulação, na verdade, os princípios das dores e uma parte da tribulação a gente vai pegar. A igreja vai estar aqui ainda. Então, a gente precisa saber o que vai acontecer e para onde olhar, né? Ao invés de ficar olhando os desastres e as guerras, olha para Israel. E olhe também, porque quando Israel começar a trazer, porque a gente leu sobre restauração, né? Direto eu falo sobre restauração, porque as pessoas acham que o plano de Jesus é apenas salvação, mas o plano dele, principalmente, é restaurar Israel. É restaurar, exato, vamos nos preparar como as virgens. O plano de restauração é para reunir novamente Judá e o Reino Norte, né? Todas as tribos de Israel que estão espalhadas, as tribos que estão dispersas, porque não foi só na época do exílio que eles se dispersaram. Ao longo do tempo eles enfrentaram várias invasões no território deles e as tribos se dispersaram. Tanto que tem várias tribos que eram que são, óbvio que são de Israel, mas que estavam, né, se protegendo, continuando as suas vidas em Portugal e Espanha, que na época da Inquisição, no tempo que eles estavam perseguindo judeus e etc., eles se mudaram para o Brasil. Eles aproveitaram, na época da Inquisição Espanhola, se não me engano, muitos judeus que habitavam lá vieram para o Brasil morar aqui. E muitos fingiram que se converteram ao catolicismo para não morrer, mas eles misturaram as suas práticas ali, colocaram alguns costumes dentro das suas famílias para não perder a sua identidade, a sua essência, para fazer as coisas meio que às escondidas, para não serem mortos naquela época. Então, vai ter um tempo ainda que as tribos vão voltar para Israel, eles vão se reunir novamente, e quando a Igreja de Cristo se reunir com os judeus, é que o Jesus vai estar voltando. Então, tem várias coisas que, na verdade, envolvem o território de Israel, a terra de Israel, que estão nas Escrituras, que quando a gente estuda os princípios, a gente estuda sobre o ano do jubileu, sobre leis que pra gente parece, que lei esquisita, que lei nada a ver, na verdade já está apontando para várias coisas, né? São coisas preparando o povo, né? O lance de Pentecostes eu já falei, a gente falou ontem, na sexta passada, eu comecei lendo a bênção de Moisés e lá fala assim, né? Lá em Deuteronômio 33, no versículo 2 em diante, ele disse: o Senhor veio de Sinai, subiu de Seir até eles, resplandeceu do monte Parã, veio com 10 milhares de separados, de sua mão direita saiu um decreto de fogo para eles. Jesus falou que nós seríamos batizados no batismo de fogo. Em Jeremias você sabe que está escrito que Deus imprimiria a sua lei no coração dos homens e dos jovens, e de todos, né, na verdade. Então, esse decreto, né, de fogo, que é a lei do Senhor, ela foi entregue no Monte Sinai, ela foi outorgada para o povo de Israel e ela foi outorgada para nós através de Jesus e no batismo de fogo, através do Espírito Santo. Então tem várias coisas e que aconteceu em Pentecostes por um motivo, não porque era o dia de Pentecostes para celebrar isso. O dia de Pentecostes sempre existiu, não foi o dia do acontecimento desse batismo, né? Porque muita gente interpreta assim, mas na verdade era uma festa, era uma solenidade obrigatória que estava na lei e que, coincidentemente ou não, era o dia em que eles celebravam a outorga da lei no Monte Sinai. Então você vê que tudo é encaixado, né? O Senhor, ele não faz as coisas assim. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai apontar e te dar direção, mas você precisa buscar a sabedoria, que o João estava falando. Quando o Tiago fala, busque a sabedoria, peça ao Senhor, creia que você vai receber, não duvide no teu coração. Essa sabedoria não é sabedoria só para você saber tomar decisões, para você saber o que está
escrito em Provérbios, mas é para você ter a profundidade da revelação daquilo que Deus vai fazer, né? Invoca-me e me clama aqui e me pede que eu te revelarei coisas que estão ocultas e que você não sabe. Deus, ele quer nos revelar para nos deixar preparados, porque ele não deixa ninguém ser pego de surpresa, né? Quem é pego de surpresa é porque não está conhecendo a palavra. Vocês têm alguma dúvida? Senão eu acho que eu vou deixar para falar de Gad na semana que vem, porque essa parte de Dan, ela traz algumas coisas que são novidade, né? Ah, deixa eu falar um negócio, gente. Quase que eu esqueci. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, não, eu falei tudo. Falei tudo, sim. Achei que eu tinha esquecido de falar um negocinho aqui, mas eu falei. É isso. É isso aí. Alguém tem dúvida? Ou tá tudo certo pra vocês? Vocês querem tirar alguma dúvida ou podemos encerrar? Já passou 1 hora, não quero avançar muito nos nossos estudos, não. Porque senão fica muito densa as informações, né? Vocês querem tirar alguma dúvida? E digam aqui, por favor. Tá tudo ok? Se tiver ok, só põe aqui ok para eu saber. Porque senão a gente encerra. Senão eu vou ficar esperando vocês digitarem aí as dúvidas. Pra mim tá tudo ok, beleza. Dan, pra você tá tudo ok? Também? Ok. Então é isso, pessoal. Vou desligar. Semana que vem a gente continua então. Aí a gente fala de Gad, de Asher, Aser. Na verdade, Asher é em hebraico. Naftali e só, porque José aí tem que ser um dia inteirinho para ele. Então amanhã a gente fala de Gad, amanhã. Ai, minha cabeça. Sexta que vem, às 8, a gente fala de Gad, Aser e Naftali. E aí, damos sequência aos nossos estudos. E é isso aí. Que o Senhor abençoe vocês. Se por acaso vocês reverem essas informações e alguma coisa ficou meio jogada, né? Porque a minha letra pequenininha aqui me atrapalha um pouco. Mas aí vocês mandam mensagem, tá bom? Se vocês quiserem esse lance aí que eu falei do símbolo, do sinal, da marca, eu escrevo, manda uma mensagem no direct que eu mando para vocês as fotos que eu tenho, dos documentos que eu tenho, e aí vocês podem continuar os estudos de vocês aí, tá bom? E aí é isso aí, gente. Boa noite e até sexta que vem.